Agora que eu aprendi a sustentar minha identidade, eu sinto que eu posso ser vulnerável. Mas não é vulnerabilidade de fraqueza, não. É uma vulnerabilidade que reside em eu ser quem eu sou e eu me colocar nesse mundo independente do que outras pessoas possam dizer. Você, pessoa, se identificou aqui com essa chamada? Assiste esse vídeo até o final, porque a gente vai conversar sobre o poder que reside em assumir a tua própria vulnerabilidade. Quem sou eu? Eu sou Fernanda Teixeira, eu sou psicóloga e eu trabalho especificamente com pessoas da bandeira branca, azul e rosa, como carinhosamente eu chamo. Então, se você quiser ter mais conteúdo sobre pessoas da bandeira branca, azul e rosa, por favor, se inscreva aqui no canal. Toda segunda-feira, 9h30 da manhã, eu tô lançando um vídeo novo e me ajuda a espalhar para vários amigos que precisam também ouvir esse conteúdo. Se você quiser saber como trabalhar comigo, aqui embaixo tem meu site, preencha minha lista de espera que super em breve eu entre em contato, tá bom? Bom, eu quero começar falando sobre de onde veio essa ideia, né, de fazer esse vídeo. E essa ideia veio dos pilares do meu atendimento, né? Então, quando um paciente chega até mim, o que é mais importante para esse paciente é ser acolhido, compreender a sua história e sustentar a sua identidade. Isso aqui é todo um trabalho, isso aqui é todo um caminhar, né, gente? Só que quando eles aprendem a sustentar as suas identidades, fica muito mais fácil reconhecer a própria vulnerabilidade. Como eu disse no começo, vulnerabilidade não tem a ver com fraqueza, não tem nada a ver com fraqueza. Vulnerabilidade tem a ver com coragem. Coragem de assumir riscos, ser quem você verdadeiramente é, coragem de enfrentar os próprios pensamentos limitantes, né? Aquela vozinha que fica dizendo não assume quem você é. Não pense em mudar de carreira, afinal de contas é um trabalho. Assumir riscos e começar a conversar com essa voz, entre muitas aspas, conversar com essa voz interna e dizer assim, por que eu não posso mudar de carreira? Por que eu não posso pedir para que as pessoas falem o meu nome correto? Como assim não posso? Sustentar a identidade, gente, tem a ver com enfrentar essas vozes. E aí, eu quero trazer algo bem interessante para você pensar. Durante algum tempo da vida, né, alguns pacientes passam por um momento de vergonha de ser quem verdadeiramente são. Então, a gente vai se escondendo, eu digo a gente, porque eu também faço parte da comunidade do arco-íris, eu sou uma pessoa... E falo assim por conta de uma censura chata, tá? Então, mas fica aqui que você vai super entender. Durante algum tempo da nossa vida, a gente pode passar por um lugar de vergonha de ser quem a gente é. Então, assim, fica muito difícil correr risco. Fica muito difícil ir rumo àquilo que realmente faz sentido. Então, eu vou, na verdade, me escondendo. Isso tem a ver com o quê, gente? Isso tem a ver com medo de ser abandonado. Isso tem a ver com medo de ser rejeitado, né? Só que, quando os pacientes, né, vão entendendo que as histórias deles, muitas vezes, partiu de um lugar de bullying, partiu de um lugar onde essas pessoas queriam passar como invisíveis. Depois que essa pessoa sustenta a sua identidade, que obviamente não é um processo rápido nem fácil, né, gente? Mas a terapia, ela vem ajudando nesse sentido. Esse paciente pode aprender a cuidar de si. Esse paciente pode, na verdade, fazer o que de fato faz sentido para eles, né? E aí, gente, eu acho que muito importante a gente pensar que essa vulnerabilidade tem a ver com a nossa humanidade. Vulnerabilidade de ser quem nós verdadeiramente somos. E assim, gente, eu quero já trazer um ponto que eu sempre trago aqui para os pacientes, se a gente não tá nesse mundo para ser quem nós verdadeiramente somos, o que nós estamos fazendo aqui, né? E depois que esse paciente começa a entender que, objetivamente, não correr o risco de ser quem verdadeiramente é algo que objetivamente não faz o menor sentido, eles começam a percorrer um caminho de sim, começar a correr o risco de ser quem verdadeiramente são, começar a correr o risco de ser sim rejeitado. E que, a partir do momento em que essa pessoa consegue sustentar a sua identidade, ela consegue olhar, inclusive, essa rejeição. Trazer um caso aqui para vocês. O paciente que estava comigo há bastante tempo começa a assumir o risco de dizer o que ele pensa, dizer o que realmente faz sentido, confrontar
começar a realmente não mais se poupar ou poupar as pessoas de coisas que talvez possa vir a ser um conflito, sabe? Essa pessoa vai andando no processo terapêutico e ela vai entendendo que para não gerar um conflito, essa pessoa tá ficando cada vez mais invisível. E aí, com o processo terapêutico, essa pessoa vai correndo o risco. E olha o que tá dizendo, né? Que eu tô dizendo aqui em todo esse vídeo. Correr o risco de ser quem você verdadeiramente é. Essa pessoa vai entendendo que não ser quem verdadeiramente é tem, na verdade, um lugar de uma maior invisibilidade que não faz o menor sentido objetivo. E aí vem algo muito interessante, que é esse enfrentamento desse medo muito grande, que é o medo do abandono e medo de ser rejeitado. Porque provavelmente essa pessoa vivenciou isso durante a história. Então, esse caso, por exemplo, tinha sofrido muito bullying na adolescência, né? Então, essa pessoa se tornou perite em não se colocar em situações em que ele poderia estar num lugar de vulnerabilidade, num lugar onde essa pessoa poderia ser motivo ali de julgamento, ser motivo de risada. E essa pessoa foi se excluindo. Porém, no processo terapêutico, essa pessoa vai trazendo para mim o quanto ele quer poder dizer o que verdadeiramente sente, poder ser quem verdadeiramente é, né? Então essa pessoa sempre ficou ali, quietinha, né? Sem poder falar. E aí eu pergunto assim, mas qual era o teu maior medo? Medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado, medo de ser julgado, Fernanda. Bom, aí essa pessoa vai lá, toma o risco de ser quem verdadeiramente é, diz para um gerente, por exemplo, que não faz sentido ser colocado no mesmo projeto inúmeras vezes, quando na verdade essa pessoa já está num lugar de assumir uma posição maior. Isso é um baita risco, porque o que o meu gerente vai pensar? Será que eu posso, né, de repente ser demitido por isso? E essa pessoa vai lá, assume o risco, e a gente, antes dessa pessoa ir, aliás, eu falo assim, tá, vamos supor que o teu gerente não receba muito bem essa tua fala. O que você pode fazer? Ah, Fernanda, nossa, eu não sei, né? Porque aí talvez eu vá ser rejeitada, né? Eu falo assim, tá, então vamos enfrentar esse medo de rejeição. Porque às vezes esse medo de rejeição é tão grande que você não consegue agir. E aí ele vai entendendo comigo que, na verdade, essa rejeição ela tá tão mais presa num passado, daquele passado de invisibilidade, do que propriamente é ali na realidade. Então essa pessoa começa a sustentar e poder dizer para esse gerente que não faz mais sentido. E até entender que uma negativa desse gerente, por exemplo, não tem a ver com uma rejeição ou com uma diminuição do quanto essa pessoa é importante para a empresa. Na verdade, tem a ver com questões internas da empresa que não necessariamente implica sobre a pessoa. Eu acho que algo muito importante, né, dos pacientes entenderem é que nem tudo é sobre eles. E quando eles começam a entender isso, que assim, às vezes você pode estar com medo, né, de colocar a tua verdade, às vezes você pode estar com medo de falar pro teu parceiro, por exemplo, que você quer testar coisas novas, falar pro teu parceiro que você quer trocar de uma posição, de repente não ser tão mais ativo, ser um pouco mais passivo, ou brincar um pouco sobre isso. Gente, isso aí é uma baita vulnerabilidade, né? O que essa pessoa vai pensar? Ah, essa pessoa tá comigo há tanto tempo, né? E de repente eu vou tentar fazer uma coisa nova. Olha o risco. Sim. Aí de repente eu viro o paciente e falo assim, tá bom, tô entendendo o que você quer falar, que você tá com vontade de ser um pouco mais ativo, um pouco mais passivo. Nossa, isso é um baita risco, uma baita vulnerabilidade que você está se colocando. E aí a gente vai conversando e durante o processo o paciente vai entendendo que objetivamente isso é o que faz sentido para ele. E se isso faz sentido para ele, não fazê-lo tem muito a ver com o medo de ser rejeitado. Tem uma outra paciente queridíssima que diz para mim assim, que muitas vezes esses medos eles são over, né? Tipo, eles assumem um lugar muito grande, né? Então assim, eu tenho tanto medo de ser rejeitado que eu não falo o que eu penso, que eu não falo o que eu quero. E aí depois eu começo ali no meu processo terapêutico a entender, a conseguir falar, inclusive para mim, né, que sou a psicóloga que tô ali na frente dele, que ele não gostou de alguma coisa que eu falei, ou que ele, de repente, ficou pensando, né, em algumas coisas que eu falei e não concorda. Olha o baita risco que isso pode parecer. E aí, no processo terapêutico, eu falo assim, pois é, você assumiu um baita risco aqui, porque se fosse antigamente, você não falaria isso pra mim com medo de que eu pudesse não gostar de você. E aí você sofreu o risco. E olha só, olha o quanto isso está te trazendo leveza,
o quanto isso está te trazendo presença, né? Vulnerabilidade tem a ver com presença. Presença em ser quem você é e não mais temor de não poder dizer o que você sente, não poder sustentar os seus desejos. E aí, às vezes, gente, no processo terapêutico, quando acontece isso, né? Elo diz que não gostou, ou Elo, de repente, por exemplo, vou trazer um caso para vocês. Um paciente que não assumia risco nenhum, né? Foi também bullying, né, gente? Bullying na escola é babado e bullying na escola aparece toda hora aqui, né? Essa pessoa tinha muito medo de ser criticada, de julgar, Então essa pessoa também é outra também, que não conseguia falar direito. A voz mal saía durante o começo do processo terapêutico. E aí depois, com o passar desse processo, essa pessoa vai começando a aumentar essa voz. Era assim, eu tava saindo de férias e aí essa pessoa precisava me ver antes de eu sair de férias. E aí eu falei assim, nossa, eu não tenho horário pra você. Se fosse antigamente, a pessoa ia falar assim, não, tá tudo bem, Fê, eu aguento. Mas, olha só, olha o risco que essa pessoa vai correndo. Fê, eu realmente preciso te ver. Eu realmente preciso de você. Olha a imensa vulnerabilidade que essa pessoa se coloca. E aí eu digo assim, opa, você tá me chamando num lugar de urgência, né? Tá bom, eu vou ver aqui com algum paciente, trocar o horário, porque eu tô vendo que você precisa de mim. Então, vulnerabilidade também tem a ver, gente, com pedir ajuda. Vulnerabilidade também tem a ver nesse lugar que você não precisa ficar bancando que você é ali, né, a pessoa desconstruída ali, firme. Vulnerabilidade tem a ver com upside down, né? Às vezes a gente tá bem, às vezes a gente tá mal. Às vezes você vai conseguir se colocar em um lugar de profunda euforia em relação a gente, ou às vezes você vai estar num lugar ali de profunda euforia porque o teu relacionamento está indo para um outro lugar, mas assumir a própria vulnerabilidade é assumir que muitas vezes aquilo que eu desenhei falo muito isso com os pacientes, como realidade única na minha vida, muitas vezes muda, porque se eu sustento a minha identidade, né, se eu ajudo esse paciente a sustentar a sua identidade, não tem muito sentido ficar em relacionamentos que não fazem sentido, né? Então vocês estão vendo que durante todo o vídeo eu tô trazendo o poder da vulnerabilidade, que não tem a ver com fraqueza, que não tem a ver com aquela coisa assim, nossa, mas eu não posso dizer para as pessoas o que eu tô pensando, eu não posso correr esse risco, olha o risco de novo. E essa pessoa vai se encarando com suas próprias fantasias, porque é isso que a terapia faz. Tipo, não, eu não quero falar, como eu estava dizendo, pro meu gerente, porque ele pode querer implicar comigo em outros momentos. Eu falo assim, vamos trazer essa fantasia pra cá, vamos conversar sobre isso, né? Como você acha que vai ser essa implicância? Ah, Fê, eu acho que essa pessoa vai ficar pegando mais quando eu ficar pedindo alguma coisa ou quando eu der alguma sugestão de um projeto novo. Eu falo assim, tá, essa é uma fantasia de que você não pode correr o risco de se colocar mais. E aí a gente vai olhando, a gente vai olhando, a gente vai olhando, a gente vai ampliando, né? A gente sai da fantasia e entra no mundo objetivo. Isso é absolutamente importante, gente, porque muitas vezes os nossos medos, eles levam a um lugar de uma fantasia. Tipo, eu tô fantasiando, não, isso não necessariamente isso vai acontecer. E se esse gerente começar a pegar no meu pé, ou de repente eu perceber que essa pessoa tá passando os limites, eu sustentando a minha identidade, eu consigo dizer isso para RH, eu consigo dizer isso para esse gerente. Claro, pensando, né? Muitas vezes a gente fica ali no processo seletivo, processo terapêutico. Eu sempre confundo, gente, processo seletivo, porque eu trabalhei em RH durante 10 anos, né? Então, às vezes, quando eu falo processo, às vezes eu confundo e falo processo seletivo, é processo terapêutico. Eu ali no meu processo terapêutico, eu vou revendo conceitos. Eu vou revendo ideias prontas de que é melhor não ser eu mesma, de que é melhor ficar invisível. Quando essa pessoa sustenta a sua própria identidade, quando essa pessoa começa a se jogar no mundo e começa a perceber que faz parte do seu processo de ação, esse lugar onde eu vou me expondo mais, onde eu saio da invisibilidade, né? Tem uma paciente querida, linda, maravilhosa, que fala assim pra mim, durante muito tempo da minha vida eu não quis aparecer. Agora eu uso um salto sempre, em qualquer lugar que eu vou, porque eu quero que as pessoas me vejam. Eu quero mais que as pessoas percebam que eu habito esse mundo. E que eu habito esse mundo num lugar de vulnerabilidade, percebe? Porque habitar o mundo na presença tem a ver com abraçar a sua própria vulnerabilidade, abraçar que vão ter dias bons,
e dias não tão bons. Eu falei num outro vídeo, né? Dias de luta e dias de glória, né? Assim como diz Charlie Brown. Então vai ter dias que vai ser incrível, eu vou estar conseguindo sustentar essa vulnerabilidade. Vai ter dias que eu vou ter que aprender a cuidar de mim. Porque vulnerabilidade também tem a ver com isso. Como você cuida de você. Eu ensino muito os meus pacientes aqui a fazerem rituais, né, de carinho, rituais de autocuidado. E muitas vezes eles estão assim num lugar que não fazem a menor ideia como fazer isso, né? E aí eu fico falando assim pra eles, como você gostaria de ser tratado? Hoje tô sentindo que você não tá tão bem. Ah, Fê, eu queria um carinho. Um carinho? Será que você não consegue se dar esse carinho? Nossa, eu me dar esse carinho? Como que pode ser? Não sei, você pode fazer algo que faça sentido, você pode preparar um banho gostoso, você pode colocar algumas velas, você pode fazer um ritual de cuidado no teu corpo, você pode escolher uma série que te coloque pra cima, você pode desenhar, você pode pintar. E eles falam assim, nossa, Fê, é verdade. E aí a gente vai criando um repertório de assumir a própria vulnerabilidade e que às vezes pode sim deixar um lugar assim meio de, ai, que difícil sustentar a minha identidade, mas que depois de um tempo a gente vai criando um repertório para você aprender também a cuidar de você. Porque vulnerabilidade é sobre isso, é sobre aprender a cuidar de si. Vulnerabilidade tem a ver com você, de novo, correr o risco de ser abandonado, de ser rejeitado, mas também aprender a não mais se rejeitar e não mais se abandonar. O que você achou do vídeo? Espero que esse vídeo chegue num lugar de amor, respeito à tua história. Coloca aqui nos comentários e se você quiser saber como trabalhar comigo, aqui embaixo tem meu site, preencha a minha lista de espera, que super em breve eu entro em contato e a gente vai começar juntos a construir a tua história, né, do teu eu mais autêntico. Um beijo e até o próximo vídeo.